Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Nosso tema de hoje é cultura. Estamos aqui com o ator Adriano Moura e com o produtor cultural Capi. E dando sequência à nossa conversa do bloco passado, nos bastidores a gente tocou num ponto interessante aqui, que é a arena, o teatro, né? Ali ao ar livre no Parque Alberto Sampaio. E por coincidência com a construção de um viaduto, uma ponte Leonel Brizola, que passa por cima ali, quebrando até o sentido geral do teatro. Funciona aquela arena? Como é que está a situação dela? Não, está abandonada, né? Eu me recordo que chegaram a ocorrer espetáculos ali como a Ópera do Malandro, houve festivais de música, inclusive vários festivais de música ali. O Fernando Rossi chegou a montar um musical chamado Alto da Cidade de Campos, ali dentro também. E depois começou a ser utilizado mais por grupos religiosos para shows. Mas, de qualquer maneira, o espaço estava sendo utilizado. A partir do momento que o poder público ignorou, passou a ignorar aquilo. Então, quando virou moradia para moradores de rua, né? Usuários de drogas. Usuários de droga. Então, isso acabou distanciando um pouco as pessoas de alguns eventos que aconteciam, que começou a representar risco. Abandono total, construíram, o tiro de misericórdia foi a construção do viaduto. Construíram um viaduto, aí realmente não tinha mais condições de se fazer absolutamente nada. Hoje ainda tem um estacionamento, né, ali no mesmo espaço, né, acho que é atrás, né, do Teatro de Arena. Mas é uma pena, quer dizer, é dinheiro público investido, né, eles aterraram aquela área toda, né, que é... Deixar claro que a construção foi no último governo Zezé Barbosa, e depois o garotinho assumiu e até hoje nada de concreto foi para revitalizar o local, não é isso, Capitão? No primeiro momento, né, eu lembro que eu que inaugurei o Parque Alberto Sampaio em 88, no centenário da abolição, com a Arena contra Zumbi. E existia um projeto, mesmo no primeiro governo de Garotinho, muita coisa aconteceu, certo? Na primeira fase do governo dele. Mas depois se entendeu que, como era uma obra de um oponente político, se entendeu que deveria ser abandonada para ele cair no ostracismo e não ver a importância e ser lembrado por aquela obra. Justamente. E atualmente o que está acontecendo? Onde hoje estão fazendo uma instalação para abrigar a feira para a reforma do mercado, futuramente será estacionamento também. Então, a ideia que eu lembro dos arquitetos na época, que era fazer um mini Central Park aqui na nossa cidade, vai virar mais um estacionamento. Outra questão que eu queria discutir com vocês, é uma questão que é muito polêmica, é com relação à questão do CEPOP. O CEPOP, ele tem uma homenagem a Osório Peixoto, o Capi conheceu, eu cheguei também a trabalhar com ele, foi ouvidor da prefeitura, foi escritor, autor de vários livros, e é uma pessoa que deixou muita saudade pela questão cultural. E o CEPOP foi criado, a princípio, para trazer, proteger e ser palco dos eventos culturais do município de Campos. E o que a gente tem visto lá, mais ou menos, com exceção do carnaval fora de época, é feira de automóveis, né? O investimento que até hoje a gente não tem uma noção concreta, se foram 60, se foram 80, se foram 100 milhões. Na época da construção, vários hospitais em Curitiba, principalmente, com o mesmo investimento, traria para Campos um hospital de ponta, 0 quilômetro, e o CEPOP está aí pouco utilizado, e a gente observa, por exemplo, um show da Maria Bethânia por quase 240 mil no Trianon, com todo respeito a Maria Bethânia e toda a sua história, seleto para poucos, segundo informações até com grande parte dos convites doados, e a maioria do público fora. E aí, Capi? E CEPOP em Campos? Olha só, existem duas vertentes da questão. Eu acho que o CEPOP, afora a questão do valor da obra em si, de importância para o incentivo aos projetos de cultura popular da cidade. Mas eu acho que o projeto ele não se concretizou na sua totalidade. É subutilizado porque não tem uma estrutura física que permita ser instalada ali o que eu chamaria do Centro Turístico de Cultura Popular,
que você poderia investir em capacitação para a qualificação do carnaval, oficinas, que você poderia ter diversos outros eventos que ocupassem durante todo o tempo o CEPOP. Ele precisa ser otimizado. O que está acontecendo é que, por exemplo, a Bienal foi lá para ocupar o CEPOP, mas não tinha sentido, que o que se gastou de investimento para cobertura, para toda a área, refrigeração de toda a área do CEPOP, para fazer dele um lugar que está acontecendo alguma coisa, foi totalmente contraproducente, se jogou dinheiro fora, certo? Se alugar aquela estrutura, alugava, botava no Cais da Lapa, por exemplo, que teria muito mais fluxo de público, entende? Porque o CEPOP não foi preparado para a Bienal. Certo? Então, o tipo de evento está equivocado. Tem que existir uma fundação, ou seja, que for, uma equipe que pense o CEPOP pelo seu perfil. Entende? Então, o que se enquadra com o CEPOP. Com o seu perfil. Acho que é necessário, certo? Principalmente na questão do carnaval, certo? E as variáveis, mas que está sendo utilizado que não existe um planejamento de ocupação eficaz do espaço. É que em nenhum momento a gente pode achar que aquele espaço não seja necessário, né? Não há nenhum problema com a existência dele, né? Não sabemos, né, qual foi o valor exato da obra, mas seria uma outra discussão. Agora, a existência do espaço não é um aspecto negativo. Em relação a abrigar determinados eventos, um show da Maria Bethânia, por exemplo, não acredito que fosse um show para aquele espaço. Por quê? Não acredito, inclusive, que a própria Maria Bethânia levaria esse show dela para aquele espaço, porque há espetáculos que são, de fato, voltados para ambientes fechados. Mas a acústica do CEPOP, segundo as informações que eu tenho, é uma das melhores da América do Sul. Não, mas não é em relação à acústica. Seria que o em charme? Relação... Não, é a proposta estética do espetáculo. Por exemplo, se eu colocar ali no palco no palco do CEPOP, um show extremamente intimista de voz e violão da Adriana Calcanhoto, aquilo se perde. Então, o próprio artista, muitas vezes, não se predispõe a apresentar determinados espetáculos em determinados espaços. Então, a gente volta ao que o Capi falou. O CEPOP não estaria, então, o local ideal para esse determinado show. Há shows que caberia. Por exemplo, você pode colocar ali um show de uma banda de rock, né, que é um espetáculo mais dançante, enfim, em que não haveria, né, um ambiente tão intimista quanto seria um ambiente criado por outros tipos de shows. Então, é importante a gente, né, criar essa distinção. Nem todo show ou nem todo espetáculo caberia naquele palco, caberia naquele espaço. Seria a mesma coisa, por exemplo, de você pensar num show de uma escola de samba no palco do Trianon. Seria mais ou menos a mesma contradição. Um show de uma escola de samba não é show para o palco de um teatro. Mas será que a gente não estaria aí? Eu entendi perfeitamente sua colocação, acho que você está correto, mas a gente também não estaria limitando o acesso de determinados shows. Então, por exemplo, Praia de Copacabana. A gente ficaria inviabilizado, então, de um show da Maria Bethânia, de repente? Não estou dizendo pela estrutura climática que você está colocando. A Maria Bethânia ela já fez, inclusive, shows na Praia de Copacabana, né? Ela, o Caetano, o Gilberto Gil. A questão é, qual é a proposta desse show especificamente? Entende? Não estou aqui em nenhum momento defendendo o ingresso caro, cobrado para o show da Maria Bethânia, nem justificando, né, a cessão de determinados ingressos, né, para uma meia dúzia de privilegiados. Só tentando pontuar o seguinte, há de fato espetáculos que não há como você apresentar lá. Então, nesse caso, foi correto a colocação no Trianon. Sim, aquele show sim. Agora, o valor do ingresso, o valor do cachê, aí já seria uma outra discussão. Realmente, é um ingresso caro, né, para a realidade da cidade. R$100, se não me engano, né, que foi. Pessoas receberem convite, mas quem? Qual é o critério, né, para dar esse convite? Então você coloca a entrada gratuita e distribui senha para as pessoas na bilheteria, seria então mais correto, entende? Mas estabelecer sempre essa distinção. O problema não é o local
onde ocorreu o show. O problema é a maneira como o acesso a esse show foi viabilizado, entendeu? Que seria a grande questão. Volto à questão que eu acho que o CEPOP ele precisou existir, está aí. Agora, precisa ter uma equipe que pense, que otimize o CEPOP. Tá entendendo? Para ver o que cabe lá. Porque não é só até para salvaguardar a imagem do próprio CEPOP, né? Por exemplo, lá caberia com certeza uma apresentação. Lembra do Projeto Aquários? Quantas vezes o Projeto Aquários veio até no Parque Alberto Sampaio. É para um grande público, é para um espaço daquele, para aquele palco. Um projeto desse, uma orquestra sinfônica, não é que tenha que ser só o viés popular, não. O erudito também cabe, que seja um espetáculo para grande público. A questão é essa, para aquele palco lá, tem que ser eventos para o grande público, entendendo que eventos para grande público não é só show de axé ou similar. Perfeito. Outra questão que eu queria conversar com vocês, e que também gerou intensos debates nas redes sociais e também nas mídias tradicionais, com relação à vinda a campus de escolas de samba do Rio de Janeiro. Escolas de samba essas que não trouxeram todo o seu grupo, foi uma apresentação mais acanhada, menor, e os orçamentos são todos publicados no Diário Oficial, 90 mil, 80 mil, 50 mil, 50 não, entre 90, 100 e 80. E os nossos bois pintadinhos, as escolas de samba de campos tiveram um orçamento mais acanhado e tiveram que usar esse orçamento para toda uma composição completa. E toda vez que chega perto do carnaval tem essa polêmica, tem essa discussão. Trazer os de fora e de repente está havendo, na sua opinião, Capi, um certo descrédito com as escolas de samba, com os bois pintadinhos de campos, ou essa relação é uma relação natural e está tudo dentro do esperado, realmente? Natural não é. Porque o que precisa, na realidade, é uma ação de base no carnaval campista. Eu já fui coordenador de carnaval 6 vezes seguida e sou carnavalesco, então eu estou dos dois lados da questão. E posso dizer que se não houver uma política de capacitação de mão de obra que resulte num produto, na qualificação do Carnaval de Campos, nós vamos acabar com o Carnaval. Não adianta a estrutura do CEPOP ser destinada para o Carnaval se a qualidade, no geral, do Carnaval é discutível, altamente discutível. Esse dinheiro das escolas, que são dados às escolas do Rio de Janeiro, poderia ser nem dar maior cachê, verba para as escolas locais, mas sendo investido na estrutura de capacitação da mão de obra. Por quê? O que está acontecendo com o carnaval fora de época? Eu compro umas baianas no Salgueiro, eu pego umas alegorias da Portela e acabando, matando com uma questão econômica muito forte, que é a equipe que trabalha no barracão, certo? Que todas as escolas, todos os blocos têm uma equipe de trabalho. O que acontece? Ficam desempregados num período... que era para ser o contrário, período de mais oxigenação financeira. Justamente. Então, o que acontece com isso? Que é mais prático. E com a verba ridícula que é dada, que é muito pouco, certo? O que acontece? Fica mais prático pegar as sucatas dos carnavais de outros lugares para colocar aqui, quando em vez de incentivar, qualificando o carnaval da cidade, entende? Porque aí a gente vai poder concorrer, certo? Com o carnaval da praia, com outras propostas. Inclusive, eu sou contra a questão do boi, do desfile do boi, ser um desfile fora da época também. Porque eu acho que na época do carnaval, essa é uma característica única na nossa manifestação folclórica do boi. É que aqui, somente em Campos, na região, né, ela acontece no período pós-Natal
pré-carnavalesco. Isso dá uma característica única. Se eu, na época, tentei implantar, não consegui, mas a minha ideia, na época, funcionava o seguinte: fazer uma farra do boi. Sai o boi do Parque Aurora, sai o boi do Parque Prazeres, e todos viriam para um determinado local, que poderia ser o CEPOP, pela rua, trazendo a multidão. Porque a grande questão do carnaval da cidade hoje, ele regrediu porque a participação popular. Porque o carnaval, ele é uma participação que deverá ser ativa, como o caso do trio elétrico. Então, você é o agente. Agora, você, no desfile das escolas de samba ou similares, você é o assistente. Então, isso não interessa. Eu prefiro eu ir para a praia para poder sair atrás do trio elétrico. Agora, se eu pudesse sair atrás do boi... Você não é ator principal, você é coadjuvante. É coadjuvante. Se eu pudesse sair atrás do boi, eu estaria. E isso é o grande diferencial do carnaval campista, que pode peitar o carnaval de praia. Certo? Desde que tenha a participação popular ativa e não passiva. Eu acho que sempre houve também um problema de prestígio, né? O carnaval da cidade sempre foi muito desprestigiado. Ele sempre foi visto como um programa para pobre, entendeu? Como se houvesse essa distinção numa festa tão democrática que é o carnaval. Um evento popular. Não sei se o Capi concorda com isso, mas o carnaval, quando ele ocorria durante o verão, ele era sempre visto de forma depreciativa, pejorativa. As pessoas sempre zombavam do carnaval da cidade, porque o carnaval era feio, né? Ocorria, né, numa área feia para aquele evento, as escolas desfilavam com carros com carro alegórico, né, puxado por trator, e de fato esteticamente era muito feio. Essa mudança de data e a transposição para o evento para o CEPOP e o fato de começar a trazer escolas de samba de fora, isso, a meu ver, foi uma forma de tentar retomar o prestígio desse evento. Mas em vez de retomar o prestígio desse evento, a prata da casa, melhorando a estrutura do carnaval local, tentaram resgatar o prestígio trazendo quem? O Aviradouro, a Beija-Flor, a Portela, o Newton Cunha, né, que agora é figurinha comum, né, em todo o carnaval. É campista desde os tempos. Veio fazer observações obscenas sobre o índio. Mas você compreende? Então, se eu trago a Portela para abrir o carnaval local, eu tenho a classe média da cidade, que vai para lá para ver a Portela. Ela não vai para lá para ver a União da Esperança, o Rural da Lapa, né? O Acadêmicos do Turf. Ela vai para ver aquela escola que ela assiste na televisão, entende? Então é uma forma de tentar resgatar esse prestígio perdido, mas de forma completamente equivocada. Quando o correto seria buscar capacitar a mão de obra para resultar num produto de maior qualidade. Inclusive, eu desenvolvi um projeto do Centro de Cultura Popular Wilson Batista, que seria para desenvolver projetos de qualificação dessa mão de obra a partir da reciclagem de material, que seria um projeto desenvolvido em todas as cidades, com uma grande coleta seletiva de lixo, que a partir dessa reciclagem seria aproveitada no carnaval, qualificando uma mão de obra que, fora o período de carnaval, poderia estar aplicando o seu conhecimento em diversos outros eventos, manifestações, festas, etc. Um projeto social que daria matéria no Fantástico. Perfeito. Outra questão que eu queria levantar com vocês é que, após a criação do Teatro Trianon, muito se discutiu de um certo esvaziamento do teatro campista, da arte campista, no que diz respeito à frequência dela no Trianon. Ficou a impressão para muitos que o teatro de bolso era para os renegados e o teatro Trianon eram para a elite, para os grandes atores, para os grandes eventos. Mas nós vamos conversar sobre esse assunto e ouvir a opinião dos nossos entrevistados após o intervalo.